Olá pessoal, boa tarde. Bom, neste vídeo de hoje eu quero compartilhar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, se questionam sobre isso, ficam perdidas quanto a isso, ficam incertas quanto a isso e cheias de dúvidas, que é sobre a questão de que qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para nós? Muitos dizem, a vontade de Deus é que eu seja feliz, que eu seja próspero, que eu tenha uma casa boa, um carro bom, enfim, que eu tenha uma vida financeira elevada, que eu tenha muitos bens, né, que eu seja feliz neste mundo de uma forma geral. Mas eu quero aqui compartilhar uma passagem bíblica para ficar claro sobre qual é a vontade principal de Deus para a nossa vida. Tudo mais vai vir em segundo plano, de acordo com o que aprouver a Ele. Mas eu vou comentar sobre qual é a principal vontade de Deus para a nossa vida. E depois do cumprimento desta vontade dele em nossas vidas, aí sim pode ser que ele nos dê todas essas outras coisas que muitas pessoas falam, né? Bens materiais, felicidade, né? Prosperidade, mas a principal vontade dele é a seguinte. Eu vou comentar sobre ela neste texto que eu vou ler aqui na Bíblia, que está no livro na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou começar aqui no versículo 1, que diz assim: o título já diz assim, ó, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Um pouquinho mais adiante diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia ou para a impureza, mas para a santificação. Até aqui. Versículo 3 disse aqui qual é a vontade de Deus para nós. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A principal vontade de Deus para a nossa vida é que nós nos tornemos santos, nos santifiquemos. Que nós paremos de praticar as obras da carne, paremos de pecar. Essa é a principal vontade de Deus para a nossa vida. Que vos abstenhais da prostituição, que deixeis de praticar a prostituição, que rejeiteis a prostituição. Não na paixão de concupiscência. Concupiscência é um anseio exagerado pelas coisas da carne, pelas paixões da carne, pelas paixões deste mundo. Então, não na paixão de concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Se andarmos em concupiscência, se andarmos com um desejo exagerado pelas coisas da carne, pelas coisas deste mundo, estaremos praticando a concupiscência e seremos como os gentios, como ímpios que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Essa é a vontade de Deus. E eu, sabendo que essa é a principal vontade de Deus, assim eu devo proceder. No começo aqui o apóstolo Paulo falou: recebeste de nós de que maneiras convém andar e agradar a Deus. Assim andai, assim procedei. Eu, sabendo qual é a vontade de Deus, a principal vontade de Deus, e eu não cumprindo, estarei cometendo um pecado muito grande, correndo um risco muito sério. Essa é a principal vontade de Deus, nossa santificação. O que é santificação? Santificação é um processo de domínio sobre o pecado. Durante um processo de santificação não quer dizer que eu não vá pecar. A questão é que eu vou passar a exercer domínio pelo pecado durante esse processo e o pecado não terá mais domínio sobre mim. Eu não praticarei pecados de maneira consciente, deliberada. O pecado não será mais um hábito
cotidiano em minha vida. Eu terei domínio sobre o pecado. Pecados que eu cometia, eu passarei a não cometê-los mais, eu dominarei. Pode ser que eu tropece de vez em quando, mas aquilo não vai ser mais um hábito na minha vida. Por exemplo, se eu tinha o hábito de mentir, tem pessoas que têm, vício da mentira, que é muito sério, mentem todos os dias, planejam mentir, ficam planejando, amanhã eu vou passar por essa situação, eu vou inventar uma história, eu vou mentir. Isso é um pecado planejado e deliberado, isso é um perigo. A Bíblia fala que para esse tipo de pecado já não resta mais o sacrifício de Jesus na cruz, mas uma certa expectativa de inferno que há de devorar os adversários de Deus. Então é muito sério. Então no processo de santificação eu vou parar de praticar esses pecados consentidos, eu vou exercer domínio. Não, tem a situação amanhã, eu vou me constranger, vai ser difícil para mim, mas eu não vou mentir. Não vou mentir. Eu iria cometer um pecado na área sexual, iria me prostituir. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou evitar os lugares, as situações que podem me levar a isso. E assim por diante. Eu vou passar a exercer um domínio sobre o pecado. Não quer dizer que eu vá deixar de pecar, mas o pecado não vai ser senhor em minha vida mais. Eu vou deixar de ser um escravo do pecado. E eu passarei a exercer domínio sobre o pecado. Lógico que só conseguirei isso com o auxílio do Espírito Santo, que nos convence do pecado e que nos dá força para resistir. E se eu não mantiver uma comunhão diária com o Espírito Santo, como terei forças para resistir? Não terei. Em mim mesmo não tenho força alguma e poder algum. Por isso, eu tenho que estar em comunhão com o Espírito Santo e caminhando no processo de santificação. Por isso, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que rejeiteis as coisas do mundo, as coisas da carne, e comecemos a praticar as coisas concernentes ao reino de Deus. Nos vídeos que eu tenho postado, eu tenho batido muito nessa tecla. Alguns podem me achar até um pouco chato, repetitivo quanto a esse assunto, mas em todos os vídeos eu falei sobre isso, eu bati muito nessa tecla e continuarei falando sobre isso. Porque eu tenho entendimento de Deus, uma direção de Deus para compartilhar isso com vocês. Que é essa questão da santificação, de deixar de pecar, de não viver uma vida de pecados conscientes, pecados planejados, não ter prazer no pecado. Então eu tenho falado muito sobre isso, isso é muito sério, e eu quero continuar falando sobre essa questão, porque estamos no final dos tempos, a volta de Jesus está próxima, então temos que nos preparar. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, mas falam que Jesus está voltando, que está perto de voltar, mas nunca volta, quando será isso? Mas Jesus não deixou o dia certo, o momento certo que ele iria voltar, mas ele nos deixou sinais que estão se multiplicando cada vez mais esses sinais. Ele falou sobre terremotos, está acontecendo muito no mundo todo, pestes, fomes, guerras, rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho, e assim por diante. São vários sinais, principalmente na natureza, que estão acontecendo, que estão nos dizendo, olha, Jesus está voltando, o rei está às portas, preparem-se e santifiquem-se, porque sem santificação, a Bíblia diz, ninguém verá a Deus. E eu quero ler aqui agora em 1 Tessalonicenses 5, sobre essa questão, sobre a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos ou quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
fala que Jesus vai vir como um ladrão de noite. Se eu soubesse que hora viria o ladrão roubar a minha casa, eu estaria vigiando o tempo todo. O ladrão não avisa quando vai roubar a sua casa. Ele não te manda uma mensagem de WhatsApp, ou ele não comunica no seu Facebook, nas redes sociais. Ele não deixa um bilhetinho na sua caixinha de correio, dizendo, eu vou assaltar a sua casa hoje à noite. Prepare-se, vigie, guarde a sua casa. Não, Jesus vai voltar dessa forma, sem avisar. As pessoas vão estar desprevenidas, despreparadas e serão pegas de surpresa. Então não devemos ser, como diz aqui, como os da noite. Nós não somos da noite, somos do dia, somos da luz, não das trevas. Devemos vigiar, não dormir como os demais. Temos que ser sóbrios, conscientes, vigilantes, para não sermos pegos de surpresa. Não sermos pegos de surpresa. No final aqui diz, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu estou aqui, através deste vídeo, exortando a todos. Exortando a mim mesmo. É uma exortação que serve para mim mesmo, para que eu fique vigilante e prudente. Então, aqui eu quero exortar a todos nós a que vigiemos. Que nos santifiquemos, que paremos de pecar, que paremos de olhar o pecado como algo natural e normal, porque ele não é natural nem normal. É algo que confronta a santidade de Deus, isso é um perigo. Então eu quero aqui humildemente exortar a cada um que deixem de pecar, deixem de praticar as obras da carne, que eu falei no vídeo anterior, bebedices, prostituição, lascívia, fornicação, iras, contendas, pelejas, várias obras da carne. Que deixemos de pecar, deixemos de viver na concupiscência da carne, no desejo pelas coisas da carne, exortando-vos uns aos outros. Eu tenho proposto nesses vídeos de falar sobre isso e tenho tido muito temor diante de Deus para falar sobre isso. Porque eu preciso disso para a minha vida. Eu preciso assim proceder, estou tentando assim proceder. E quero pedir a vocês também que procedam assim. Vamos vigiar, vamos aguardar a volta de Jesus. E um detalhe, pode ser que Jesus demore a voltar ainda, nós não sabemos o tempo. Mas e se morrermos agora? E aí? A nossa eternidade estará selada. E só há dois lugares, ou o céu ou o inferno. E a morte está à espreita, né? Pode ser qualquer um de nós a qualquer momento. Então temos que também estar conscientes quanto a isso. Jesus pode não voltar hoje, pode não voltar amanhã, pode não voltar esse mês, pode não voltar esse ano, pode não voltar daqui a 100, 200 anos, mas nós podemos morrer a qualquer momento. E dessa forma também a nossa eternidade estará selada. E se não estivermos santificando, não estivermos nos separando para Deus, o nosso destino será o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia fala. Então eu quero aqui trazer essa exortação com muito temor, com muito amor a cada um. Não estou julgando ninguém, não quero julgar ninguém, mas a própria Bíblia nos julga. Essa passagem que eu li, né, a Bíblia deixa claro qual é a vontade de Deus. Então a própria Bíblia nos julga quando procedemos de maneira errada. Então que cada um possa colocar isso no coração e praticar. A Bíblia diz que aquele que ouve e pratica é prudente. É comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem os ventos, a tempestade, bate naquela casa e não a derruba. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem imprudente, ao nécio, ao louco, que edificou a sua casa sobre a areia e veio a chuva, a tempestade, o vento e derrubou aquela casa porque ela não tinha fundamento. Então que possamos não somente ouvir, mas praticar. Aquele que ouve, mas não pratica, é imprudente. E muitas pessoas, né, curtem os vídeos, né, comentam, mas às vezes aquilo fica só naquele momento, a pessoa depois não lembra, né, do que foi dito, do que eu compartilhei com vocês.